Hoje eu vou mostrar para você uma barra de pesquisa maravilhosa, tipo aquela barra do Google, sabe como é que é? Desse jeito assim, ó. Essa daqui, ó. Então, se você digitar a letra B, vai filtrar todo mundo que tem letra B. Se você colocar mais uma letra, vai filtrar. Se você filtrar por sobrenome, vai filtrar e direitinho. Quer saber como faz? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar e ainda vou fazer um exercício no final para trazer apenas essas colunas, hein? Eu sou o Josa e nós vamos fazer isso agora, direto ao ponto. Vamos lá. Eu tenho aqui a base que é idêntica à base que nós estávamos usando, ok? E nós vamos fazer isso agora. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, que eu não fiz na outra, mas eu vou fazer nessa porque é uma boa prática, é transformar todo esse intervalo aqui em uma tabela. Como que a gente faz isso? A gente pode, em qualquer lugar aqui, Ctrl T, e aí você vai em página inicial, formatar como tabela. Poderia usar atalho também, mas vou mostrar para você. Escolhe qualquer uma, não tem problema. Já tem cabeçalhos, vou dar um OK. Pronto, tá feito. Legal? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai copiar aqui os cabeçalhos só para facilitar. Então, eu falei que eu vou ensinar vocês a fazer dessa forma. Vou fazer mais uma aqui para o lado. Nome, carga, idade, cidade e estado civil, ok? Então, a gente só vai trazer essas 5 colunas. Essas duas aqui a gente não vai trazer, legal? Beleza. Mas como que a gente faz esse exercício? A gente precisa utilizar a guia desenvolvedor, essa daqui. Se porventura essa guia não está habilitada no seu Excel, você vai fazer o seguinte. Aqui em cima, ó, você vai ver essa setinha pequenininha, você aperta ela e vai em mais comandos. E aí vai aparecer tudo isso daqui. Você vai aqui em faixa de opções e vai estar aqui as guias principais. Se tiver aqui, ó, todas as guias, ou se tiver em alguma outra guia de ferramenta, você muda aqui para as guias principais e habilita aqui desenvolvedor, ok? Basta dar um ok e ela aparece aqui. Pronto. Habilitando aqui em desenvolvedor, a gente vai inserir e vai inserir essa caixinha aqui, ó, caixa de texto do controle ActiveX. A gente vai desenhar ela e vai aparecer aqui exatamente isso daqui, ó, inserir forma de texto, ok? É isso daqui, beleza? Então, a gente pode clicar com o botão direito nela, a gente está com a caixinha. Enquanto está assim, a gente consegue movimentar ela, então consigo movimentar. Eu vou deixar ela aqui mesmo, que vai ser a posição que a gente vai fazer, ok? Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai ter que fazer a conexão dessa caixa com a célula que a gente vai fazer. E a gente vai fazer a conexão dessa célula aqui, ó, na K2. Então, na K2 é onde vai aparecer os nossos filtros, ok? Como que a gente vai fazer isso? Botão direito, propriedades, linked cell. Aqui, ó. A gente não consegue clicar direto aqui, ó. Vai dar ruim. Então, clica aqui. Aí, aqui na linked cell, você digita K2. Agora sim, você pode fechar e tá quase pronto. Se eu tentar digitar, ainda não dá. Tá vendo? Ó? Ele ainda não deixa. Então, a gente precisa, por quê? A gente precisa desabilitar aqui o modo de design. Agora sim, se a gente digitar qualquer coisa, aqui já aparece. Legal? Vamos lá. Agora a gente vai começar a fazer, de fato, a função para fazer o filtro automático com base no que está ali. E a gente vai usar a função filtro. Então, a gente vai chamar a função filtro, vai dizer assim, ó, eu quero filtrar tudo que está aqui, mas lembra que eu fiz isso como tabela? Então, eu vou chamar aqui a base da tabela. Mas eu vou só renomear ela aqui para dados. Então, ó, vou renomear aqui para dados para facilitar. Pronto. Agora eu posso ir lá em filtros. Qual é a matriz? Minha tabela de dados. Em onde aqui, ó, incluir em que dados de nome, ó, dados de nome, seja igual ao que tiver aqui. E aí eu tenho um terceiro argumento na função filtro que se não tiver vazio, né? Eu vou falar assim, ó, não encontrado. Pronto. Não encontrou nada, por quê? Porque o nome está vazio. Mas olha só, se eu digitar aqui, ó, Mariana, olha só, não apareceu nada. Tanto faz, eu posso digitar aqui, ó, Mariana. Não encontrou nada. Mas tem uma Mariana aqui. Então agora a gente vai ter que usar outras duas funções dentro do texto, ok? Quais são? Nós vamos ter que usar a função procurar para ela procurar uma parte do texto e depois converter isso em verdadeiro ou falso. Como? Desse jeito, ó. Procurar. Procurar quem? Estou procurando aqui, ó. Mariana. Aonde? Aqui em dados nome. Olha o que vai acontecer. Ele gerou uma matriz de todo o meu intervalo em que deu valor ou 1.
Esse erro de valor é porque ele não achou. Por isso que a gente usa a enum aqui para poder transformar em uma matriz verdadeira ou falsa. Olha lá. Agora sim, ele transforma na matriz verdadeira ou falsa. Se eu procurar, por exemplo, agora por car, olha o tanto de verdadeiro, ó. 1, 2, 3. Por quê? Porque começa aqui, ó. Tem car, aqui nesse nome tem car de Carvalho, aqui nesse nome tem car de Carlos Silva. Então a gente precisa usar essa parte aqui dentro da nossa função. Então, lembra aqui, ó, a gente vai ter que usar essa parte aqui dentro. Mas eu vou fazer de novo com você. Isso daqui não preciso mais. Então, vamos fazer assim, ó, igual filtro, da onde? De dados, incluindo o quê? Aquela função que a gente fez. Enum, ó, opa, enum, procurar quem? Esse cara, aonde? Na minha tabela de dados, em que meu nome seja esse cara, ok? Agora eu posso fechar aqui e posso colocar o meu texto aqui se não encontrar nada. Não encontrada. Vamos ver se funcionou? Olha lá. Agora ele trouxe certinho todo mundo que tem car. Agora ele está funcionando. Então, se eu digitar agora FA, ele falou assim, ó, FAB não tem ninguém com essa característica, não tem nenhum Fá, mas se eu digitar Fá, aí apareceu um Fábio aqui. Então já está funcionando parcialmente. Mas a gente tem que trazer somente as colunas que a gente quer, porque está trazendo tudo. Aí a gente basta colocar aqui no começo a nossa função escolher calls. E dentro da matriz de escolher calls, que é tudo isso daqui que a gente fez, a gente vai escolher as colunas que a gente quer. A gente quer a coluna 1, 2, 3, 4 e 7. Aí a gente pode fazer isso dentro de chaves. 1, 2, 3, 4 e 7. Fecha chaves, fecha parênteses. Olha lá, direitinho funcionou. Se a gente trazer aqui para frente, funcionou direitinho. Se a gente colocar aqui, ó, todo mundo que focar, trouxe direitinho. Legal? Mas ainda falta só dar aquele tchan, né? Qual que é o tchan? A gente vai colocar aqui, então, agora uma forma direitinha, bonitinha, e deixar esse negócio mais apresentável, ó. A gente pode fazer assim. Vamos lá, vamos arrumar, ó. Pode colocar para trás, isso daqui, ok? Pode pintar da forma que você quiser, que for melhor para você. Vou deixar dessa mesma cor mesmo. E ainda pode colocar aqui uma caixinha, uma lupinha, alguma coisa na guia inserir ilustrações, ícones. Você pode vir aqui e escolher aqui lupa, escolhe, coloca aqui, diminui o tamanho e ainda daria para digitar alguma coisa aqui se fosse o caso. Poxa, eu quero aumentar essa barrinha, como eu faço? Você vai na guia desenvolvedor, modo design, aí você consegue clicar na caixinha, aumentar se você quiser ou diminuir. Volta, desabilita modo design, pronto. Agora tudo funcionando direitinho. Mas diz para mim aí, você conhecia essa forma? Você gostou? Se você gostou, clica aí, deixa seu comentário, se inscreve no canal para dar aquela força para a gente que está começando. E se você gostou, te vejo no próximo vídeo.